Pessoal, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Vamos lá, começar então, né? Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Ângelo Vitor. Vou trabalhar a partir de agora com vocês com um assunto muito fácil, tá? O assunto vai ser escalas. A gente vai trabalhar basicamente com a ideia de escalas, ou seja, com a ideia de uma razão que existe entre uma miniatura e o tamanho original, entre uma ampliação e o tamanho original. Para a gente começar a aula de hoje, a gente vai apresentar diretamente, rapidamente logo, a definição de escala, tá ok? Então, para vocês entenderem o que é uma escala, basta vocês olharem para esse ginásio aqui. Esse ginásio é um objeto real. Mas quando o engenheiro foi projetar esse ginásio, a primeira coisa que ele fez foi uma maquete. Uma miniatura desse ginásio. Então, imaginem comigo como é que a gente vai fazer as dimensões, as distâncias dentro dessa miniatura, dentro dessa maquete. Para a gente ter uma figura na maquete que represente realmente o nosso ginásio, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter uma proporção. Guarda bem isso, tá? A gente vai ter que manter uma proporção. Ou seja, se a altura do ginásio for dividida por 1000, qualquer outro tamanho vai ter que ser dividido por 1000 também. Ou seja, aquilo que acontecer com uma dimensão, acontecerá com todas as outras dimensões simultaneamente. E aí, essa relação entre o desenho e o objeto real, essa relação entre o desenho e o objeto real, é aquilo que a gente chama de escala, tá ok? É aquilo que a gente chama de razão de proporção entre o desenho e a figura real. Por definição, vocês vão dizer que escala é sempre o desenho dividido pelo objeto real. Sempre o desenho dividido por um objeto real. Quando você monta essa fração, você tem aquilo que nós chamamos de escala, tá ok? Avançando um pouco mais, ó, a gente vai olhar para esse valor aí, ó. Vamos pensar todo mundo junto aí. O que ele significa? 2 pontos, 50 mil. O que ele significa? Ele significa que você está fazendo uma divisão. O número 1 está para qual número? 50 mil. Mas, na verdade, o que esse 1 e esses 50 mil representam de acordo com aquela nossa definição de escala feita anteriormente? O 1 está no numerador, não é isso? Os 50 mil está no denominador. Então, parece claramente que dá para a gente associar o primeiro dos números à distância de um desenho e o segundo número a uma distância que eu vou chamar de distância real. O que significa isso aí? Ó? Um tamanho que eu tiver no desenho vai corresponder a 50 mil vezes o mesmo tamanho na figura real. Ou seja, se você tiver um mapa e estiver colocando 1 centímetro no mapa, aquele 1 centímetro do mapa vai valer para a gente correspondente a 50 mil centímetros. Observem bem, ó, observem bem. Quando eu volto lá para a definição de escala, você note que eu tenho distância dividido por distância, não é isso? Se eu tenho distância dividido por distância, e a unidade de medida de distância é a mesma, essas unidades vão sempre se cancelar. Então, quando vocês encontrarem um número como esse, em que vocês não estão enxergando as unidades de medida, é porque as unidades de medida se cancelaram. Ou seja, a mesma unidade de medida que tiver no numerador, vai ser a mesma unidade de medida que vai ter no denominador. Então, repetindo, se no numerador tem 1, eu posso chamar de 1 centímetro? Posso. Posso chamar de 1 metro? Posso. Posso chamar de 1 quilômetro? Posso. Desde que a mesma unidade que eu uso em cima, eu também use embaixo. Então, se em cima tiver 1 centímetro, são 50 mil
centímetros na figura real. Se em cima eu tiver 1 metro, embaixo eu vou ter 50 mil metros na figura real. É como se a figura real fosse multiplicada por quanto? 50 mil. Ela é 50 mil vezes o tamanho. E aí, se você olhar para um mapa como esse, você já enxerga bem melhor o que eu estou falando para vocês. Quando vocês olham para o mapa, lá na geografia, vocês veem no cantinho aí, bem no cantinho, um negocinho em preto, não é isso? Essa informação que vocês estão vendo aí, ó, em preto, ela é justamente a nossa escala. Vocês estão vendo que tem uma fração? 1 dividido por 21 milhões. Isso quer dizer o quê? Que 1 centímetrozinho do mapa vai corresponder a 21 milhões de quê? De centímetros. A mesma unidade que eu colocar em cima, eu vou ter que colocar embaixo. Então, se esse mapa tiver 1 metro de tamanho, é porque ele está representando uma distância de quanto? 21 milhões de metros. Como cada 1000 metros vale 1 quilômetro, então 21 milhões de metros seriam 21 mil quilômetros. E aí a brincadeira vai ser sempre nesse sentido. A unidade que vocês colocarem em cima, vocês também são obrigados a colocar embaixo. Tá tranquilo aí, pessoal? Então continua. Olhem para essa expressão aí, ó. O que é que vocês estão vendo? A mesma escala, ou melhor, uma outra escala, né? Só que agora desenhada numa linha preta e branca. Estão vendo aí? Se vocês olharem para a parte de cima, tem escrito assim, ó, 2 pontos, 20 milhões. 2 pontos, 20 milhões. Ou seja, 1 centímetro está para quanto? 20 milhões de quê? De centímetros. 1 centímetro são 20 milhões de quê? Centímetros. Se você organizar isso aí, se você separar as informações, você pode dizer que no mapa você tem 1 centímetro e na vida real você tem o quê? 20 milhões de centímetros. Nessa relação que vocês estão vendo lá embaixo, se vocês avançarem e converterem as unidades, vocês vão perceber o seguinte, ó. Cada metro não tem 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, então se eu dividir isso aí por 100, eu vou descobrir a quantidade de metros que eu tenho. Então 20 milhões de centímetros, se eu apagar 2 zeros aí, ó, se eu dividir isso por 100 apagando 2 zeros, eu não vou ter mais centímetros, eu já vou ter a medida em qual unidade? Em metros. E aí, como sobram 1, 2, 3, 4, 5 zeros, eu vou ter, na verdade, 200 mil metros. Opa! 200 mil metros? O que são 1000 metros? 1 quilômetro. Então, se são 200 mil metros, são 200 quilômetros. Então, voltando lá para o começo. No meu desenho eu tenho 1 centímetro, mas na vida real, o valor que eu tenho corresponde a quanto? 200 quilômetros. Aí na geografia, o pessoal combinou assim. Cada preto ou branco desse, você faz de conta que é 1 centímetro no mapa. Então, quando vocês encontrarem no mapa um preto e branco desse em linha reta, você já sabe que cada um deles corresponde a 1 centímetro. Então, se 1 centímetro vale 200 quilômetros, no mapa, ou melhor, nessa representação gráfica, como é que eu vou acabar escrevendo a expressão? De 200 quilômetros em 200 quilômetros. Afinal, cada espaço desse é 1 centímetro, então cada espaço desse corresponde a 200 quilômetros. E aí vocês vão brincando. Se eu colocar 5 centímetros, é só pegar 5 vezes 200 quilômetros. Vai dar o quê? 1000 quilômetros. A quantidade de centímetros que eu tiver, é só eu multiplicar por quanto? Por 200 quilômetros. A brincadeira vai ser sempre essa, vai ser sempre uma ideia de multiplicar. Nós vamos mudar o nosso parâmetro. Em vez da gente trabalhar com a ideia de divisão, a gente vai trabalhar com a ideia de multiplicação. E o que a gente vai fazer agora com vocês?
Deixa eu só um instantinho, peraí. Ah, agora sim. Agora sim. A gente já vai resolver exercícios. Peguem o material de vocês aí, por favor. Nos exercícios de sala, tá? Você vai olhar para a questão de número 1. Na parte de escalas e medidas. Você vai lá na frente para os exercícios. E vai achar o exercício de número 1. Exercício de sala de número 1. Vamos nós. Numa competição de balonismo, os competidores devem sair de Torres, Rio Grande do Sul, e chegar a Osório, no Rio Grande do Sul. Então eu tenho simplesmente o quê? Eu tenho que sair de uma cidade para outra. E no total, eu vou acabar perfazendo uma distância. De 102 quilômetros em linha reta. 102 quilômetros em linha reta. Isso aí, claramente, é uma distância real. Se eu vou ter que percorrer 102 quilômetros entre as cidades, claramente eu tenho aí uma distância real. E eu já sei que distância real eu coloco onde? Nos denominadores das minhas escalas. Denominador, na parte de baixo. Só que a coordenação da competição, ela distribuiu às equipes um mapa. E esse mapa está numa folha A4. E o detalhe dessa folha A4 é que ela é 210 milímetros, ou seja, 21 centímetros, por 297 milímetros. É o papel comum que vocês conhecem, né? O papel comum, ele não é retangular, ele não tem uma base menor e uma altura um pouco maior. Naquela base, ele está dizendo que tem 210 milímetros. E na altura, 297 milímetros. Até aí alguma dúvida? Agora o detalhe é isso. Ó. Você quer distribuir um mapa para quem vai competir na prova. Qual a grande ideia? É fazer o objeto real caber dentro desse mapa. Como é que eu vou fazer? E aí está a pergunta da questão. Qual vai ser a escala mais apropriada para que eu possa representar no mapa esse trajeto todo em linha reta? Como é que eu faço para representar dentro de uma folha de papel esse mapa que eu estou querendo usar? E aí, ele apresenta várias escalas de sugestões para você usar. Mas ele quer a mais apropriada. Ou seja, aquela que é mais próxima de usar a folha toda. Lembra que às vezes tem uns mapazinhos bem pequenininhos, num pedaço de folha? Bem pequenininho, aquilo ali não serve para mim não. Tem que ser um mapa que preencha a folha inteira. Para que ele consiga enxergar com mais detalhes possível o trajeto. Sem que eu perca nada. Ou melhor, de forma que eu perca o menos, que eu tenha a menor perda possível dentro desse desenho. E aí, qual a grande ideia que a gente vai ter? Ora, se eu quero representar 102 quilômetros numa folha de papel, o ideal é que eu coloque esses 102 quilômetros no lado pequeno ou no lado grande. Pensa, se eu colocar os 102 quilômetros no lado pequeno, ele vai ficar encolhido, não é isso? Se eu colocar os 102 quilômetros virado assim em pé, no lado grande, eu vou ter um mapa com mais detalhes. Eu vou ter uma figura maior. É igual àquilo que acontece no celular de vocês. Quando vocês pegam e tiram uma foto do Instagram, a foto não fica em pé? Não ocupa toda a tela? O que acontece quando vocês viram o celular? A foto, ela fica reduzida para caber na lateral do papel. E quando ela fica reduzida de tamanho, quando ela vira o celular, você perde detalhes do caminho. A escala deixou de ser a melhor escala, porque é uma escala em que você tem dificuldade de visualizar as coisas. É justamente o contrário do que eu quero para o Brasil, não é isso? Tem a questão da Globo, né? O que eu quero para o Brasil, que tem que botar o celular deitado.
para a figura ficar melhor, o ideal é que você bote o celular em pé. E nessa figura a mesma coisa. Para a representação ficar melhor, para a foto caber toda no papel, eu vou botar os 102 quilômetros como? Em pé dentro da folha. E aí, o que eu vou ter? Aqueles 102 quilômetros reais vão ser colocados, vão ser correspondentes ao tamanho da folha, que é de quanto? 297 milímetros. Eu vou repetir, por que eu escolhi 297? Porque eu escolhi o maior lado da folha, para dentro dele colocar o trajeto. Eu estou colocando o trajeto dentro do maior lado. Então, se eu tenho a distância que eu vou usar no papel, e eu tenho a distância real, se eu fizer a divisão de um para o outro, eu vou ter o quê? A nossa escala. E é isso que eu vou fazer com vocês. Só que tem um detalhe, qual é? Nessa escala aí, você está com distâncias em que as unidades estão diferentes. Uma está em milímetro e a outra está em quilômetro. O que foi que eu disse para vocês? Sempre quando a gente for usar a escala, a melhor forma é colocando os dois na mesma unidade. E é isso que eu vou fazer com vocês. Sempre é mais fácil pegar o grande e mexer. Sempre é mais fácil pegar o grande e mexer. Nesse caso, o grande qual é? É 102 quilômetros. Aí eu vou começar a diminuir o tamanho dele. E eu vou parar um pouquinho a aula, eu vou perguntar para vocês. Pense comigo aqui, ó. Pense comigo, ó. 1000 metros. São quantos quilômetros? 1 quilômetro. Então, olha, o que é maior? 1 metro ou é 1 quilômetro? 1 quilômetro é muito maior. A unidade metro é pequena. A unidade quilômetro é o quê? É grande. Então, observe que toda vez que você converte uma unidade para outra, você está saindo de uma unidade de uma dimensão e está passando para uma outra unidade de uma dimensão, que nesse caso é maior, mas de uma dimensão diferente. Então pense agora no valor. De metro para quilômetro, a unidade cresceu. Mas 1000 metros só valem 1 quilômetro. Ou seja, o valor diminuiu. Então a regra básica para fazer conversão é essa. Toda vez que você trocar uma unidade por uma unidade maior, você tem que diminuir o número. Toda vez que você trocar uma unidade por uma unidade maior, você tem que fazer o quê? Diminuir o número. E o contrário. Espera aí, se quando eu saio de metro para quilômetro eu diminuo o número, quando eu saio de quilômetro para metro, o que eu tenho que fazer? Aumentar o número. Guarda isso, ó, a regra é essa. Quanto mais você aumenta quem? A unidade, mais tem que diminuir quem? O valor que tiver na frente dela. Por outro lado, se você tem 102 quilômetros e vai transformar em metro, você está saindo de uma unidade grande e está passando para uma unidade pequena. Então, se você está diminuindo o tamanho da unidade, você tem que compensar isso como? Aumentando o tamanho do número. E aí você pensa, ó, de quilômetro para metro, a unidade não está sendo dividida por 1000? Então, para compensar, o número tem que ser multiplicado por quanto? Por 1000. Daí aparecer esse 10 ao cubo que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo esse 10 ao cubo do lado do 102? Esse 10 ao cubo corresponde a essa transformação de quilômetro para o quê? Para metro. A unidade grande transformada na pequena faz com que o número deixe de ser pequeno e passe a ser grande. Faz sempre o contrário, tá ok? Sempre se a unidade diminui, o número aumenta. E é por isso que eu prefiro ela. O que significa multiplicar por 1000? Colocar zeros dentro do número. Colocar zeros sempre é mais fácil para mim. Nesse caso, eu teria que número?
112, acompanhado de 3 zeros no final. Se eu avançar um pouco mais, 1 metro tem quantos milímetros? 1000. Se 1 metro tem 1000 milímetros, aí eu lembro, o metro é grande, milímetro é pequeno. Se eu estou saindo de uma unidade grande para uma unidade pequena, eu tenho que compensar isso onde? No valor do número. Então o número, ele vai ter que ser aumentado. Se a unidade está diminuindo, o valor tem que ser aumentado. Cada metro tem 1000 milímetros. Então eu vou ter que multiplicar por 1000 isso aí. Aí aquele meu 10 ao cubo vai virar 10 à sexta. Substituindo isso aí agora na fórmula de escala, eu tenho o Dzinho igual a 297. E eu tenho o Dzão igual a quanto? 102. Acompanhado de 3 zeros, 2 vezes. Um pela primeira conversão de quilômetro para metro. E a outra pela segunda conversão de metro para milímetro. Está tranquilo até aí? Se você chegou até aqui, agora tem a cereja do bolo. As duas não estavam em milímetros? Cancelaram. Se as duas medidas estavam em milímetro, eu já nem coloquei milímetro mais na fórmula, porque elas já vão se cancelar. Milímetro em cima, milímetro embaixo, se cancela. Agora o detalhe é que vocês adoram fazer a conta dividindo o de cima pelo de baixo, não é isso? E nessa questão é errado fazer isso. Por que que é errado? Pensa comigo. Você não já sabe qual é o numerador que é 1? Se quem você quer encontrar é quem está embaixo, se quem você quer encontrar na escala é sempre 1 para alguém, se você quer encontrar esse alguém que é colocado embaixo, se você quer encontrar um número invertido, na hora de fazer a divisão, você faz a divisão também como? Invertido. Então, em vez de dividir 297 por 102 milhões, como seria o comum, eu vou fazer o contrário. Eu vou dividir 102 milhões por quanto? Por 297. 102 milhões dividido por quanto? Por 297. Entendeu como é que é? Em escala, tem um grande problema. Qual é? Os números sempre aparecem invertidos. É sempre 1 para alguém. A ideia basicamente é o seguinte: se na vida normal nós costumamos calcular o x, nas escalas a gente quer calcular um 1 sobre x. Então o que nós queremos calcular nas escalas é sempre o número invertido. Então eu vou fazer essa divisão como também? Invertida. Eu vou pegar 102 milhões e vou dividir por 297. Quem fez a conta exata encontrou 343 mil. 343 mil o quê? A unidade que você quiser. Se for 1 centímetro, são 343 mil o quê? Centímetros. Se for 1 metro, 343 mil o quê? Metros. A unidade que botar em cima tem que botar embaixo. Só que, na hora do Enem, ninguém faz essa conta completa. Ou tu acha que tu vai passar 5 minutos fazendo a divisão de 102 milhões por 297. Tem a mínima condição de fazer isso. Então, muitas vezes, as pessoas arredondam os números. Eu não vou fazer, não vou escrever aqui no slide, mas eu vou avisar como é que eu faria numa prova. Numa prova, em vez de botar 297, eu arredondaria logo para 300. Numa prova, eu até deixaria esses 102 mil aí mesmo. Mas se você quiser, você pode arredondar para 100. Você chegaria, botaria lá em cima um 300 e um 100. Mas por que você pode fazer isso aí? Porque se você olhar para os itens da questão, os valores que foram colocados estão bem distantes um do outro. Nos gabaritos que foram fornecidos para a questão, os resultados estão bem diferentes. Então eu posso fazer uma aproximação um pouco mais grosseira, como essa que eu estou fazendo. Se em cima tem 300, embaixo tem 100, cancela 300 com 100, vai dar 3 para 1. 3 para 1. Mas como eu quero dividir ao contrário, vai ser 1 dividido para 3, que vai dar o quê? 0,33. 0,33 vezes 1 milhão daria
333 mil. Ou seja, eu não erraria muito não, eu erraria pouco. Eu chegaria perto dos 333 mil. Perceberam o que é que eu fiz? Eu fiz uma conta por aproximação, porque na hora do gabarito, eu vi que os gabaritos estão muito longe um dos outros. Eu quero só uma ordem de grandeza, eu não quero um valor exato para marcar. Aí eu volto para os itens. Se vocês olharem para os itens, o valor que está mais próximo de 1 para 343 mil, qual é? É 1 para 350 mil. E aí o gabarito já seria direto, letra D, não era isso? Cuidado. Cuidado. Cuidado que aqui pode ter uma grande pegadinha. Nessa questão não teve, mas aqui poderia ter uma grande pegadinha. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Escuta bem. Ó. Se tivesse no gabarito 1 para 340 mil, quem é que está mais perto? 340 ou 350? 340 mil, não é isso? Mas não poderia marcar o 340 mil. E eu vou dizer por quê. Preste bem atenção agora. Ó. Na folha de papel, o tamanho é certo. E a distância real, o tamanho também é o quê? É certo. Se você coloca em 1 centímetro menos coisa, se você coloca em 1 centímetro uma distância menor do que essa 343 mil, se você coloca em 1 centímetro só 340 mil, não vai caber dentro da folha. Para caber dentro da folha, em cada centímetro tem que ter 343 e pouco. Eu estou arredondando aí. Se eu botar em 1 centímetro só 340, acaba a folha e eu não consegui chegar até os 102 quilômetros. Então guarda bem isso. Para você fazer algo caber dentro da folha, você coloca aquilo que você encontrou, ou mais coisas, mais distâncias dentro de 1 centímetro. E aí por isso é que em escala, toda aproximação que você tem que fazer, no resultado final, sempre tem que ser uma escala com um denominador cada vez o quê? Maior. Porque é melhor que caiba mais coisa dentro de 1 centímetro e não fique nada fora do papel, do que você colocar pouca coisa dentro de 1 centímetro e no final o papel acabar sem ter colocado tudo dentro dele. Então, em escala, se der, por exemplo, 1 para 31 mil. Se der 1 para 31 mil, você não pode arredondar para 1 para 30 mil. Você tem que arredondar 1 para 32, 1 para 33 mil, 1 para 35 mil. Sempre que você estiver falando em escala, o denominador tem que ser arredondado para mais. Tudo bem até aí? Senão, não vai caber dentro da folha. Por isso que nessa questão eu arredondei para mais e eu botei quanto? 350 mil no denominador, o gabarito letra D de dado. Perceberam bem o detalhe? Vamos avançando um pouco mais. Vamos para a segunda. Em um mapa no qual a escala é 1 para 100 mil. Bora. A distância entre as cidades A e B é 8 centímetros e a distância entre B e C é 3 centímetros. O que significa dizer 1 para 100 mil? O que significa dizer 1 para 100 mil? Significa dizer que a cada 1 centímetro, vou arredondar, vou pegar um número menor, 1 para 100, para começar, tá bom? Se eu tiver 1 para 100, 1 centímetro vai ser correspondente a 100 o quê? Centímetros. Se 1 está para 100, sempre a distância real vai ser 100 vezes a distância desenhada. Se 1 está para 100, 2 está para 200, 3 está para 300. E aí sempre a distância real vai ser 100 vezes a distância desenhada. Se eu continuar com essa, só com a conversão de medidas, eu posso ter a seguinte ideia. Se 1 centímetro vale 100 centímetros, e 100 centímetros corresponde a 1 metro,
Então eu posso dizer que 1 centímetro, no fundo, está correspondendo a quanto? 1 metro. Está tranquilo isso aí? Eu usei escala como uma forma de fazer uma conversão de medidas. 1 centímetro desenhado vale, na verdade, 100 centímetros. E se vale 100 centímetros, na verdade, vale 1 metro. Tudo bem? Continua. E se for 100 mil centímetros? Se eu tiver 1 para 100 mil, a distância real vai ser 100 mil vezes a distância desenhada. Ora, e se é 100 mil vezes a distância desenhada, então vamos pensar o que equivale 1 centímetro então para a gente. 1 centímetro vai ser 100 mil centímetros. Só que nós já vimos que 100 centímetros vale 1 metro. Então 100 mil centímetros vai ser 1000 metros. E 1000 metros vale o quê? 1 quilômetro. Então essas duas escalas são escalas ótimas. Quando elas aparecem numa prova, facilita a minha vida demais. A escala de 1 para 100, ela faz 1 centímetro virar 1 metro. E a escala 1 para 100 mil faz 1 centímetro virar 1 quilômetro. São duas escalas ótimas, você vai guardar todas duas, porque elas vão facilitar a nossa vida. Nessa questão, como eu tinha falado para vocês, as distâncias reais entre as cidades A e B e C, são 8 centímetros e 3 centímetros. Ora, a escala não é 1 para 100 mil? E eu não já disse que a escala 1 para 100 mil é uma escala boa? Porque ela faz 1 centímetro virar 1 quilômetro? Eu não acabei de explicar isso aí? Então o que é que eu posso garantir então? O AB, na verdade, no desenho vale 1 centímetro, mas na vida real ele vale 1 quilômetro. Então 8 centímetros vale 8 quilômetros. O AC, que era 3 centímetros, na vida real vai ser 3 quilômetros. Vocês notaram como eu fiz uma conversão direta usando escala? Só que eu estou usando escala de uma regra que eu já decorei, que eu já guardei com uma carta na manga para usar na hora da prova. Eu já estou ganhando tempo em relação aos meus concorrentes. Eu já estou chegando na prova olhando para o 100, olhando para o 100 mil e falando, ótimo, agora eu faço mais rápido. Eu não fico perdendo tempo montando frações. Eu vou direto. 1 para 100, centímetro vira metro. 1 para 100 mil, centímetro vira quilômetro. São duas cartas na manga que eu tenho. Ora, se a distância de A para B é 8 quilômetros e de B para C são 3 quilômetros, qual vai ser a distância de A para C? E aí tem uma pegadinha, né? A questão disse, se vocês continuarem a leitura da questão, que A, B e C não estão alinhadas. São cidades que não estão na mesma linha. Pensa comigo, ó. Se elas estivessem na mesma linha, como é que seria? Depois do A vem para o B, 8 quilômetros. Depois do B vem para o C, mais 3 quilômetros. Então daria quase caí. Daria um total de 11 quilômetros. 8 mais 3, 11 quilômetros. Mas não é isso que ele falou. Aliás, tem gente que errou no raciocínio também, ó. Quem garante que o C tem que estar depois do B? O C poderia estar alinhado antes do B. Seria mais ou menos assim, ó. A vai lá na frente para Juazeiro, Fortaleza vai lá na frente para Juazeiro e depois volta para Iguatu. Aí, nesse caso da questão, eu teria A, saindo da cidade A, vai lá na frente para a cidade B e depois volta até a cidade C. Então a cidade C poderia estar na distância 8 na ida, com 3 voltando, seria 5 quilômetros. Então se as cidades A, B e C estivessem alinhadas, elas poderiam estar alinhadas na ordem A, depois o B, depois o C, e poderiam estar alinhadas A, lá na frente o B e voltando para o C. E aí as respostas seriam 11 e 5. Mas nenhuma das duas valem, porque ele disse que as cidades não estão o quê?
Alinhadas. Você já elimina essas duas respostas, porque essas duas respostas partem do pressuposto de que as cidades estariam alinhadas. Não pode ser 11, não pode ser 5. E aí, galera, é o seguinte, ó, se elas não estão alinhadas, é porque depois que eu saí do A para o B, quando eu fui do B para o C, eu tive que fazer uma curva no meio do caminho. Ela não poderia estar alinhada, eu tive que fazer uma curva. E quando eu traço 3 pontos fazendo uma curva, eu monto um triângulo. Ora, qual é a menor distância do A para o C? É a linha reta que vai do A para o C. Qualquer outra distância vai ser maior do que ela. Então, se eu somar 8 com 3, vai ter que ser uma distância maior do que indo direto por AC. Foi por isso que eu disse que o AC, ele não chega nunca no 11. Ele não chega no 8 mais 3. Ele tem que ser menor do que 8 mais 3. Ele tem que ser menor do que 11. Por outro lado, o AC, como ele não está alinhado, ele tem que ser maior do que quem? Do que a diferença entre os valores. Lembra, se a cidade C tivesse na volta, seria 8 menos 3, não era isso? Se ela tivesse na ida, seria 8 mais 3. Como ela não está nem lá na frente, nem aqui atrás, ela está num arco aqui aberto, no meio do caminho, essa distância nem pode ser o 8 mais 3, tem que ser menor do que 11, e tem que ser maior do que esse 5 que foi colocado. Maior do que esse 8 menos 3. Isso a gente chama de desigualdade triangular. Desigualdade triangular é justamente isso, é dizer que cada lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois e maior do que a diferença dos outros dois. Porque se ele está num triângulo, ele nem está alinhado lá na frente, nem está alinhado aqui para trás. Ele tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença. Se ele não é 8, se ele não é 11, se ele não é 5, se ele tem que estar entre os dois valores, o único valor dos itens aí que está entre 5 e 11, quem é? É 8,6. Então você analisa os itens e vê que o único que sobra, qual é? É o item C, valendo 8,6. Está tranquilo aí? Estou avançando. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma dica fundamental, para a gente poder começar a trabalhar daqui para frente. A próxima questão, para quem não viu ainda, ela... Opa, peraí, não, acho que isso é errado isso aqui. Eu vou guardar essa dica para daqui um pedaço, então. Só para guardar essa dica para daqui um pedaço. Vamos olhar para a terceira logo, depois eu falo da dica. Foram entregues a um grupo de alunos de uma faculdade 5 mapas temáticos. 5 mapas para a gente poder escolher um. São projeções cilíndricas. Eu não vou olhar para isso não, isso é só para enganar a gente. Eu vou olhar só para a ideia de que é um mapa. E é um mapa que vai servir de material de apoio didático a um estudo populacional e socioambiental de 5 regiões brasileiras. Então é um mapa que vai se prestar a gente estudar as coisas sobre ele. Quando você estuda num mapa, você quer um mapa muito miúdo, pequenininho, ou você quer um mapa grande, que dê para você ver as coisas com mais detalhes? Parece que é muito melhor você ver a coisa com mais detalhes. É ou não é isso? Só que tomem cuidado com isso, viu? Muita gente olhou para os 5 mapas que a questão deu e pensou que era para olhar somente para o tamanho dele. Muita gente ficou olhando só para essa coluna aí que fala das dimensões, está vendo? E ficou pensando assim, ó, se eu quero um mapa com mais detalhes, eu vou querer um mapa maior. Olha o erro. Os mapas não são mapas de uma mesma região. Eles são mapas de regiões diferentes. O mapa 1 é da região 1. O mapa 2 é da região 2. Ele não falou anteriormente no enunciado que eram 5 certas regiões brasileiras?
Então os mapas não representam a mesma coisa. Pensa comigo, ó, o mapa de Fortaleza, o mapa do Ceará e o mapa do Brasil, dá para te colocar no mesmo papel, não dá não? Então, se os mapas falarem de regiões diferentes, você não pode olhar somente para o tamanho do mapa e dizer que ele foi bom ou foi ruim. Porque às vezes o tamanho é maior, mas também é para representar uma distância maior. Então uma coisa compensa a outra. Ah, eu quero representar o dobro do caminho. É só eu pegar o dobro do tamanho do mapa. Deu na mesma. Então, para evitar essa confusão, é para isso que a gente usa escala. Quando vocês querem analisar, ver qual o melhor mapa, o mapa que me dá mais detalhes, vocês não olham para o tamanho dele, vocês olham para a escala que tem dentro dele. Professor, como é que eu vou saber qual dessas 5 escalas é melhor para mim? E aí tem um bizu, né? Lógico, né? Para a gente descobrir o mapa que tem mais detalhes, aí tem um bizu para a gente. Estão vendo essa foto aí que eu botei no Data Show para vocês? Estão vendo essa foto? Essa foto é uma foto de uma casa. É um desenho em perspectiva de uma casa. Pense comigo, ó. Se eu quiser dar um foco bem na borda da piscina, eu vou marcar a borda da piscina. Olhem bem para o quadro aí, ó. Marquei a borda da piscina. O que eu estou fazendo aí? Eu estou pegando uma figura e estou fazendo aquilo que eu chamo de ampliação. Opa. Passou direto aqui. Pronto. Vixe Maria, não está ficando não. Não está ficando. Acho que aconteceu alguma coisa aí. Não ficou. Mas tudo bem. O que importa é que vocês estão pegando essa figura, só para vocês visualizarem. Não sei se deu para ver aí no flash, aí, rapidinho aí. Vocês estão pegando o desenho. De novo, olha o flash aí, rapidinho aí, ó, só para vocês enxergarem. Eu estou pegando aquele canto da piscina e estou dando uma ampliada dele. Eu te pergunto, o desenho tem o mesmo tamanho. O desenho tem o mesmo tamanho, não é isso? Só que percebam bem que nessa figura que está no Data Show agora, nessa figura que está agora no Data Show, em 1 centímetro eu represento muita coisa. Quando eu dou um foco, em 1 centímetro eu represento menos do que eu representava antes. Eu estou botando menos tamanho dentro do mesmo centímetro. Eu estou diminuindo o denominador. De novo, 1 centímetro dessa primeira figura, ela representa quase a piscina completa. Quando eu dou um foco, quando eu aumento ali na tela do celular e dou um zoom, 1 centímetro passa a representar menos distância. Percebam bem, 1 centímetro é o mesmo 1 centímetro aqui e ali. Só que agora, para eu dar mais detalhes, esse 1 centímetro ele passa a representar menos distâncias reais. Então, se eu olhar para essa foto aí e eu quiser dar um zoom nela, tomara que funcione. Ah, agora deu certo. Olha aí, ó. Você pega uma mulher dessa e tenta dar um zoom no pescoço dela. Se você dá um zoom no pescoço, 1 centímetro que antes valia o pescoço todo dela, agora 1 centímetro só vale um pedacinho do pescoço dela. A distância chamada 1 centímetro é a mesma distância. 1 centímetro de desenho é o mesmo 1 centímetro de desenho. Só que agora, esse 1 centímetro que representava muita coisa,
Agora ele representa menos objeto real. Olha para esse rapaz aí, pronto. Eu vou dar agora um zoom nele, tá certo? Perceba bem, eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom no rosto dele, aí ó. Se eu der um zoom no rosto dele, aí o que aparece, ó. Ó, viu, ó? De novo. Ixi Maria, peraí, tá dando errado. Se eu der um zoom no rosto dele, ixi. De novo aí deu conflito aí. Mas tudo bem, eu acho que é o próprio projetor que está dando esse conflito aí. Mas tudo bem. Passemos adiante. Aí eu, ó, dando o zoom no rosto. 1 centímetro da cabeça do infeliz, agora 1 centímetro mal cabe o meu nariz. Não é não? 1 centímetro passa a representar bem menos do que representava antes. E aí eu vou continuar na brincadeira e vou lembrar o que é escala. Escala não é distância desenhada por distância real. Aquele meu 1 centímetro, ele continua sendo o mesmo 1 centímetro. Só que agora, se ele vai dar mais detalhes, é porque a imagem vai ter mais foco. Ela vai ter um zoom melhor. E se ela vai ter um zoom melhor, é porque eu estou colocando menos objetos reais dentro daquele 1 centímetro. Então, o que está acontecendo aí com o meu denominador? Meu denominador está ficando menor. Visualizou aí direitinho? Qual é a melhor escala? A escala que me dá mais um. É a escala que tem um denominador pequeno ou a escala que tem um denominador grande? A que tem um denominador pequeno. Então, se você olhou para as 5 escalas que foram dadas, você percebe claramente que aquela que vai me dar mais detalhes da figura vai ser aquela que tiver um menor denominador. Essa escala com menor denominador é a escala do mapa 5. Daí o gabarito ser a letra E de Eva. Está tranquilo aí, pessoal? Então, olhem para cá. Pense comigo aqui, ó. Pense comigo, rápido. Pensa comigo, ó. Mapa de Fortaleza e mapa do Brasil. Fortaleza, Brasil. Qual é aquele que vai ter o menor denominador? O de Fortaleza. No mapa de Fortaleza, eu consigo enxergar até as ruas. Eu consigo ver os detalhes. No mapa de Fortaleza, eu coloco menos objetos reais dentro de cada centímetro. Então, no mapa de Fortaleza, eu tenho uma escala com um denominador pequeno. No mapa do Brasil, ou no mapa mundi, em 1 centímetro, eu tenho que colocar muito mais coisa dentro de 1 centímetro. Se eu tenho que colocar muito mais coisa, o meu denominador vai se tornar o quê? Maior. Então, olhem para os 5 mapas aí. Olhem para os 5 mapas e me digam. Qual aquele que seria melhor para representar uma cidade como Fortaleza? Se eu só tivesse essas 5 opções, eu usaria mais o de baixo. Se eu quisesse representar um mapa do Brasil ou um mapa mundi, eu usaria mais a escala lá de cima do mapa 1. Deu para entender direitinho aí? Então, quanto maior é a coisa que você quer representar dentro do mapa, maior é o denominador da tua escala. Está tranquilo isso aí? Fixou direitinho? Está quase uma aula de geografia, né? Está quase uma aula de geografia. E isso cai na prova de matemática e também cai na prova de humanas. Com essa noção. Não é usando fórmula que cai lá. Lá cai com essa noção, que você compreenda a diferença entre o mapa do Brasil e o mapa de Fortaleza em relação à escala. E aí eu continuo, bora. Sobre um mapa com escala de 1 para 75 mil, opa, o que eu já sei? Se é 1 para 75 mil, é 2 para 75 mil 2 vezes. É 3 para 75 mil 3 vezes. Ou seja, os 75 mil se tornou o número que eu vou usar para multiplicar. Um geógrafo marca uma reserva florestal com o formato de um quadrado. Quadrado. Qual é a grande vantagem de um quadrado? As duas distâncias são iguais. Basta calcular o valor para uma delas, porque o valor para a outra vai ter que ser o quê? Igual.
Aí ele quer saber qual é a área da reserva florestal, quanto é que ela vai medir na realidade. Ora, se o quadrado tinha lado 8, não é isso? Se o quadrado tem lado 8. Vamos continuar então aqui. Ó. Se o lado é 8, qual vai ser o lado real desse quadrado? Se são 8 centímetros no desenho, o real vai ser 8 centímetros vezes aquele mesmo 75 mil que estava lá no denominador. 8 vezes 75 mil dá 600 mil. Eu já fiz a conta, deu 600 mil. Só que eu lembro, se eram 8 centímetros, são 600 mil centímetros. E aí eu brinco. Cada 100 centímetros, né, 1 metro. Então 600 centímetros vão ser 6 metros. 600 mil centímetros vão ser 600 mil metros. É isso? É não, né? De novo, 600 centímetros, 600 centímetros, 6 metros. Então 600 mil centímetros vão ser 6 mil metros. Se são 6 mil metros, são 6 quilômetros, não é isso? Só que ele não queria em quilômetro quadrado. Esse era o grande detalhe da questão. Ele queria que você achasse a área em hectare. E para quem não sabe, o que é hectare de terra? Quanto é que mede 1 hectare de terra? Vocês olham para o quarteirão da casa de vocês. Quarteirão. Hectare não é um lote de uma casa, não. Lote é uma coisa pequena. Hectare é uma coisa grande, é tipo um quarteirão. O que seria isso aí? Seria um quadrado de 100 metros por 100 metros. 100 metros por 100 metros. Ou seja, seria um hectômetro de comprimento por um hectômetro de altura. De lado, não é isso? Então, 1 hectare, na verdade, é 1 hectômetro por 1 hectômetro. Vai ser 1 hectômetro ao quadrado. Ou seja, 100 metros por 100 metros. E aí, se eu fizer as conversões, como 1 hectômetro vale 100 metros, os 6 mil metros, eu vou ter que dividir por 100, vai dar 60 hectômetros. Então, calculando em hectares a área, eu vou ter lado ao quadrado, 60 hectômetros ao quadrado, vai ser 3.600 hectômetros quadrados, que na verdade é o quê? É 1 hectare. Daí o gabarito ser a letra D de dado. Repito, para calcular algo em hectare, vocês pegam a quantidade de metros e dividem por 100, porque a cada 100 metros dá 1 hectômetro. Hectare não é correspondente a metro. Hectare é tamanho de quarteirão. É tamanho de 100 metros por 100 metros. Gabarito aí ficou a letra A. Vamos para a próxima. A planta de uma residência apresentada no desenho abaixo tem escala 1:80. Olha bem para o papel e pensa comigo, vai. Brasil ou uma casa? O que tem mais detalhes? Uma casa ou o mapa do Brasil? Mais detalhes está no mapa de uma casa. A escala tal não está com o denominador bem pequeno aí, ó. 1:80. O padrão é esse, ó, 1:80, bem pequenininho. Ó. Então 1 centímetro eu vou ter que multiplicar por 80 centímetros. Se eu traduzir isso direitinho, ele até traduziu para a gente, né? 1:80 quer dizer o quê? Uma distância no desenho de 1 vale uma distância real de quanto? De 80. Se a gente continuar com a questão, ele pede o seguinte: considerando informações e ilustração abaixo, é correto afirmar que a área real da parte ocupada pela copa é igual a quanto? Ora, se você quer olhar para esse desenho e quer ver a área da copa, o que é que você tem que fazer de cara? Marcar a copa. Você grifa logo a copa aí no desenho de vocês.
Se vocês grifaram a copa, vocês observaram que no chão o tamanho é 12. Lá em cima no teto, o tamanho é 7. Lá de cima até lá embaixo, a altura vai ser 4 mais 8, vai dar 12. E desse outro lado aqui, perto da sala, a copa perto da sala só tem 8 centímetros de altura. Da copa para a cozinha, só tem 4 centímetros de altura. E esse X que eu marquei aí na figura? Esse X que eu marquei, se vocês observarem, ele corresponde ao 15, que está lá em cima, tirando os 10 centímetros que estão aqui embaixo. Se eu pegar aqueles 15 e tirar os 10, o X vai ser quanto? 5 centímetros. Esse pedaço X vale 5, isso é importante. Lá em cima tem um 7. Olha o que eu vou fazer com essa copa. Eu vou quebrar em 2 pedaços. O 5 está ali, o 7 está lá em cima, o 12 está lá embaixo, o 8 está de altura e o 12 também está de altura. Se você percebeu isso aí, você percebeu que a sua copa, ela na verdade ela é formada por 2 retângulos. Um 5 centímetros por 8 centímetros e outro retângulo, é o grandão, 7 por 12. 5 por 8, 7 por 12. Só que tudo em centímetros. Qual é a nossa escala? A escala é 1 para 80, não é isso? Não é 1 para 80? Então o que é que vai acontecer com esse 5? Vai ter que ser multiplicado por 80 para chegar na distância real. O que é que vai acontecer com esse 8? Vai ter que ser multiplicado por 80 para chegar na distância real. Cada distânciazinha dessa vai ter que ser multiplicada por 80. Então se você chegou nisso aí, ó, qual vai ser a área do primeiro retângulo? Qual vai ser a área do retângulo? É aquele nosso 5 vezes 8, só que cada um deles multiplicado por quanto? Por 80. 5 vezes 80 vai dar 400. 8 vezes 80 vai dar 640 centímetros. Como cada 100 centímetros vale 1 metro, você converte, os 400 centímetros vão virar 4 metros, e os 640 centímetros vão virar 6,4 metros. Você multiplica, 4 vezes 6,4 vai dar 25,6 metros quadrados. Se você chegou até aqui, o segundo retângulo é muito mais fácil, porque ele não era 7 vezes 12? É só pegar o 7 e multiplicar por 80, e o 12 também multiplicar por 80. Você vai encontrar 560 centímetros no primeiro, 960 centímetros no segundo, e multiplicando, aí é que a conta seria feia, né? Multiplicando depois de converter em metro, né? 5,6 vezes 9,6, a conta daria 53,76 metros quadrados. Ora, se um pedaço vale 25 e pouco, e outro pedaço vale 53 e pouco, o que é que eu tenho que fazer para calcular a área total da copa? É só somar os 2 pedaços. É só somar o 25,6 com o 53,76. Somando os 2 pedaços, eu vou ter justamente o 79, não é isso? 79,36. 79,36, está aqui, ó. Vai ser 25,6 somado com 53,76, vai dar 79,36. Só repetindo aqui, para quem não pegou ainda a conta, a área do primeiro retângulo é só você pegar cada lado e multiplicar por 80. A área do segundo, cada lado vezes 80. Calcula a área de um, a área do outro. A área do primeiro deu 25,6. A área do segundo deu 53,76 metros quadrados. Anote essas respostas aí, ó. Anote bem essa resposta aí. Chegou direitinho aqui, o que é que faz depois? É só somar os 2 valores. Avançando aqui, senão a gente não vai conseguir chegar até o final. Vamos lá.
Somando as duas partes, aí você obtém 25,6 com 53,76, dá gabarito letra B de bola. Quem não tiver pegar direitinho, depois as aulas vão estar no site, não é isso? Não é isso? Vocês estão colocando aula no site, né, também? Então depois vocês peguem isso aí com o pessoal direitinho. Vamos passar adiante. Sexta. Um biólogo mediu a altura... Opa, sexta eu não vou fazer não. Sexta eu não vou fazer não. Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho depois. O gabarito da sexta é letra D de dado. Tá bom? É só uma coisinha na sexta aí. Só uma coisinha na sexta. Que poderia enganar muita gente. Qual é a maior altura? Tem um desenho que é maior do que o outro, não é isso? O fato do desenho ser maior, quer dizer que a árvore real vai ser maior? Não. O que você tinha que fazer? Tinha que contar os quadradinhos aí. Contar. Vamos contar rapidinho aqui, só de cabeça aqui. Ó. Olha só a primeira, eu vou fazer só a primeira conta, tá bom? Na primeira você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 quadradinhos? Confiram aí. Vê se a primeira árvore tem 9 quadradinhos. São 9 quadradinhos? Então faça de conta que são 9 centímetros. Então se a escala é de 1 para 100, então ela na verdade tem 9 centímetros vezes quanto? Vezes 100. Dá 900 centímetros. Faça o mesmo com as outras árvores. Por exemplo, 2 para 100, na verdade é 1 para 50, não é isso? Então na verdade eu vou ter que multiplicar não por 100, eu vou ter que multiplicar por 50, porque eu só posso multiplicar se o numerador for 1. Eu tinha que primeiro simplificar na segunda árvore, não tem 2 para 100, eu tinha que simplificar, ia ficar 1 para 50. Aí eu multiplicava por 50. Aqueles mesmos 9 centímetros agora estão multiplicados por 50 somente. Então a segunda árvore é metade da primeira árvore. Faça com todas elas e vocês vão encontrar que a melhor é a quarta árvore. Porque ela tem uma altura aí que corresponde a 1, 2, 3, 4,5, né? 4,5. Só que vai ser 4,5 vezes 300. 4,5 vezes 300, isso quer dizer que aquele 100 que eu usava antes, agora virou 300. Então a escala ficou 3 vezes maior. Ou melhor, ela representa 3 vezes mais coisa. Então vai ficar 4,5 vezes 3, vai dar 13 metros e tanto. Por isso que a quarta árvore é melhor. Mas repito, faço contando, tá? As alturas de quadradinhos de cada árvore desenhada e multiplicando pela escala de cada uma delas para encontrar qual delas é a maior. A sétima. As figuras representam 2 embalagens de chocolate com a forma de prismas triangulares, regulares, grife essa palavra, semelhantes. O que significa dizer que essas figuras são semelhantes? Significa dizer exatamente o que nós estamos querendo. Que ela foi feita toda na proporção. Que ela foi feita numa proporção em todas as direções, em todos os sentidos. No comprimento, na profundidade, na altura, tudo está na mesma proporção. Por isso que existe a palavra semelhante. Semelhante quer dizer o quê? Que a escala que você usar na base é a mesma escala que você vai usar na altura e a mesma escala que você vai usar na profundidade, enfim, em qualquer sentido, a escala vai ser a mesma. Ele diz que a embalagem maior é 12,80. A embalagem maior é 12,80. E aí você pergunta, por quanto deve ser vendida a menor, sabendo que o comprimento dela é a metade. Pensa, eu não disse que a escala é sempre a mesma? Então, se o comprimento foi reduzido à metade, a profundidade vai ser reduzida também a quanto? A metade. A altura vai ser reduzida a quanto? Metade. Todas as dimensões vão ser divididas por 2. Então, em vez de dividir por 2 uma vez, eu vou acabar dividindo por 2 nas 3 dimensões. Daí surge
a regra que a gente vai trabalhar a partir de agora. Essa é uma dica importantíssima, tá bom? Essa é uma dica importantíssima. Quem puder, anote. Na verdade, ela eu acho que tem até no material de vocês. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar essa dica aí também. É a dica das escalas. Qual é a dica? Toda vez que você tiver uma miniatura ou uma ampliação, miniatura ou ampliação, o que vai acontecer? Bora! Você vai ter a mesma escala em todas as direções. Então, se eu quiser, por acaso, calcular distâncias, eu uso uma certa escala. Mas se eu quiser relacionar as áreas, isso aí tem no material de vocês. Se eu quiser relacionar as áreas, aquela mesma escala agora vai ter que ser levada ao quadrado. Porque a área não é base vezes altura. Eu não tive que usar a escala tanto na base, como eu tive que usar a escala também na altura. Se eu usei a escala 2 vezes, vai ficar a escala ao quadrado. Se eu tenho volume não é área da base vezes altura. Se na área da base eu já usava a escala ao quadrado, quando eu multiplicar pela altura, a escala vai ficar ao cubo. Então pensa comigo, ó. Eu tenho uma garrafa de 2 litros, um litrão, 2 litros de refrigerante. Aí eu faço uma garrafa semelhante. Se eu disser que é semelhante, o que eu estou dizendo? O que eu fizer na altura, eu vou fazer em todas as direções. O que acontece se a garrafa for dividida ao meio, na altura? Pensa, vai, ó. Se eu estou reduzindo para ela ficar de forma semelhante, se ela vai ser uma miniatura com metade da altura, ela vai ter metade do comprimento e metade da largura. Então aquela metade no volume, ela vai dividir por 2 quantas vezes? 3 vezes. Uma para a altura, uma para o comprimento e uma para a largura. Então não valia 2 litros? Quando eu dividi a primeira vez por 2, só valeu 1 litro. Quando eu dividi a segunda vez por 2, só vai caber 500 ml. Quando eu dividi a terceira vez por 2, só vai caber 250 ml. Então, se eu pegar um garrafão daquele de Coca-Cola, de 2 litros, e fizer uma miniatura, se for miniatura mesmo, e tiver reduzido a metade do tamanho, o volume vai estar dividido por 8. O 2 litros só vai caber agora 250 ml. Vocês lembram disso? Na vida real, aqueles refrigerantezinhos de garrafa da Coca-Cola, pequenos, vale ou não vale por volta de 200 e poucas ml, 200, quase 300 ml ali? Não é por volta disso? Isso quer dizer que aquela figura não é uma miniatura exata. Porque se ela fosse uma miniatura exata, se ela tivesse reduzido metade da altura, a metade da altura, ela teria que caber 250 ml. Como tem um pouquinho mais, tem quase 300, então ela não é uma miniatura exata. Perceberam direitinho o que eu estou falando? Vou avançando. Ó. Se você anotou tudo direitinho, você agora pode notar que se ela foi... Eu coloquei aqui ao contrário, tá bom? Se a distância real, se a primeira distância era o dobro da segunda, então o volume dela é 8 vezes maior do que o da segunda. E se o volume é 8 vezes maior, o preço dela também tem que ser 8 vezes maior. Então é por isso que eu vou dividir, na verdade, por quanto? Por 8 esse valor aí. Se eu estou dividindo por 8, o 12,80 dividido por 8 vai dar 1,60. O gabarito é a letra E de Eva. Eu não posso perder muito tempo aqui, eu vou ter que passar logo para frente. Mas dá para fazer até de cabeça, não é essa questão? Se foi reduzido a metade, o volume vai ser reduzido a metade 3 vezes. E quando eu divido por 2, 3 vezes, eu divido por 2, por 2, por 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Estou dividindo por 8. Se eu estou dividindo por 8, 12,8 dividido por 8 vai dar 1,60. Vamos passar adiante. 8ª. Essa é legal. Essa usa aquele bizu que eu queria dar naquela hora. Um cubo tem 2 dimensões aumentadas em 20%.
e a terceira reduzida em 20%. O que acontece com o seu volume? Pensa comigo, a questão está falando em escala exata? Tá não, porque duas dimensões, dois lados, aumentaram 20%, mas o outro foi diminuir. Então essa figura não é uma miniatura, não é uma ampliação exata, ela é uma figura distorcida da primeira. Está tranquilo aí? Está havendo uma mudança. E aí, para resolver essa questão, eu vou criar um novo conceito com vocês. E essa dica, eu acho que é a dica mais importante da aula de hoje. Porque ela não só é usada na aula de hoje, mas em todas as matérias que vocês tiverem. Até biologia, física, química, o que vocês quiserem daqui para frente, vai usar esse troço aí. Guarda isso aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é a coisa mais importante da aula. Mais importante até que o conceito de escala. É a ideia de porcentagem. Presta atenção. Se meu salário é R$100 e eu aumento 20% do meu salário, quanto que o meu salário passa a ser? Não é 100 mais 20% de 100? Não passa a ser R$120? Não é 100 mais 20% de 100? Não passa a ser R$120? Se eu aumentar outra vez 20%, se eu aumentar outra vez 20%, bora pensar, eu já estou com quanto? 120. Se eu aumentar 20%, eu vou ter que aumentar 20% em cima de quanto? De 120. 20% de 120 não é 20. 20% de 120 passou a ser 24. Não ficou diferente? Então, vou até me ajeitar agora aqui. Nunca vocês vão mais trabalhar com soma de porcentagem. Esquece. Toda porcentagem que for somada, vocês vão esquecer. Vocês vão guardar assim, Você vai sempre fazer de conta que você tem o objeto completo na sua mão. E o que significa ter o objeto completo? Ter 100% dele. E se você tem 100% de uma coisa, o que significa aumentar 20% dessa coisa? Significa que você passa a ter 120% do valor que você tinha antes. Você guardou a ideia? De novo, é simples. O que significa aumentar 20%? Aumentar 20%, se eu estou partindo do pressuposto que eu estou sempre com 100, aumentar 20% significa passar a ter 120% daquela coisa que eu tinha antes. Professor, e se eu tiver que aumentar 20% duas vezes? Eu não aumento, eu multiplico. Eu digo assim, aumentei 20%, passei a ter 120% do valor. Não foi isso? Na segunda vez, eu passei a ter, não estou aumentando 20%? Então eu passei a ter quanto? 120% de quem? Dos 120% do valor que eu tinha antes. E a brincadeira vai ser, em vez de somar, vocês vão multiplicar. Guarda bem o que eu estou falando. O que significa? Aumentar 10%, depois aumentar 30%. Não diga 40%. Aumentar 10% significa passar a ter 110%. Aumentar 30% significa passar a ter 130% de quem? De 110% de quem? Do X que você tinha antes. Toda questão de somar a porcentagem vai se tornar uma questão de multiplicar uma nova porcentagem. E se for para reduzir, o contrário. O que significa reduzir 20%? Espera aí, se meu padrão é sempre 100, se eu estou reduzindo 20, eu passei a ter quanto? 80. Professor, e se você reduzir 20% duas vezes?
Quando você reduz 20, você passa a ter quanto? 80%. Na segunda vez, você vai passar a ter 80% de quem? De 80% do X. Toda questão de porcentagem, em vez de ser questão de aumento, em vez de ser questão de subtração, vai se tornar sempre uma questão de multiplicação. Vamos lá, aumentar 40% duas vezes significa passar a ter 140% de quem? De 140% de quem? Do X. Está tranquilo isso aí? Não vacilem com isso, é a coisa mais básica possível e isso cai em toda a prova. Continua, vai. As dimensões não foram aumentadas de 20%? Duas delas. Então elas passaram a ser quanto? 120%. Então se ela era X, ela passou a ser 120% de X. Se a outra era Y, passou a ser 120% do Y. E a outra não foi reduzida em 20? Se ela foi reduzida em 20, então ela passou a ser quanto? 80% dela. E aí é com isso que eu vou trabalhar, tá ok? Eu vou olhar para as figuras originais que eu tinha e vou calcular as porcentagens, sempre lembrando do passa a ter. De novo, bora. No primeiro lado, o lado valia X, porque era um cubo, não era isso? Era X. Ele passou a ser 120% do X. O outro não aumentou 20%? Então ele passou a ser 120% do X. O terceiro não reduziu 80%? Então ele passou a ser 80% do X. Eu troquei somar e subtrair por multiplicar. Toda vida tem que fazer isso. Para acertar, toda vida tem que fazer isso aí. Se não fizer isso toda a vida, você vai errar, com certeza. Se eu sei agora as novas 3 dimensões, como é que eu calculo o volume delas? Não é só multiplicando os 3 valores? Então eu vou ter 120% vezes quanto? 120% vezes quanto? 80%. Se vocês fizerem essa conta, só lembrando, quando você tem mais de um sinal de porcento, é só você trocar o porcento por dividido por 100. Aí no fundo, 120 dividido por 100 vai dar 1,2. O segundo 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Aí o terceiro você deixa. Porque na resposta, você quer que a resposta fique em porcentagem. Então vai ficar 1,2 vezes 1,2 vezes 80. Quando fizer essa conta, 1,2 vezes 1,2 vezes 80 vai dar esse valor aí de baixo. 115,2% de x ao cubo. Aí de novo, a regra geral, qual é? Se ele passou a ser 115,2, é porque o aumento foi de quanto? 15,2%. No final, você desfaz a conta que você tinha feito anteriormente. Se você passou a ter 115,2% do volume inicial, então qual foi o aumento que teve? 15,2% desse volume. De novo, suponhamos que numa questão eu calculo o resultado final e obtenho o seguinte: no final deu 130% de X. É porque o X aumentou 30%. Você desconta o 100% inicial e bota na resposta. Daí o gabarito dessa 8ª questão é a letra C de casa. Eu vou passar adiante para a 9ª. A 9ª é no mesmo sentido, tá ok? A cerâmica constitui-se um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um bloco quando ela é submetida a uma determinada temperatura. Pessoal, se uma figura vai retrair, se ela vai se contrair, é porque ela vai diminuir de tamanho, não é isso? Se ela vai diminuir de tamanho, eu preciso entender como é que está sendo essa redução de tamanho. Vamos ver como é que ele explica a redução. Essa elevação de temperatura que ocorre durante o processo de cozimento causa uma
grifo agora, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Reduzir 20% significa o quê? Reduzir 20% significa o quê? Passar a ter, passar a ter 80% do valor. Reduziu 20%, passou a ter 80%. Então eu não subtraio 20%, eu multiplico por 80%. Está tranquilo isso aí? Porque eu não digo mais reduziu 20%, eu digo passei a ter 80% da dimensão linear que eu tinha antes. Suponhamos que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular, cujos lados mediam 15 por 30. Não vai ter que reduzir 20%? Então qual vai ser o primeiro comprimento? Reduziu 20 significa passar a ter 80% de 30. No outro, passou a ter 80% de quem? Do 15 também. Você vai passando a ter 80% de cada dimensão. Aí ele pergunta, em relação à área original, a área da base ficou reduzida de quantos por cento? Eu quero que vocês prestem atenção agora na resolução, tá ok? Vou reduzir de quanto? A área. Alguns iam fazer de cabeça assim, ó. Se é 20% vezes 20%, ia calcular 20 de 20, ia dar 4%. Ia perder a questão. Até tem o item A, 4% aí, ó. Ia perder total. Mas qual foi a regra que eu disse para vocês? Reduzir 20% significa passar a ter 80%. Então vamos aplicar isso aí, ó. Não era 15 por 30? O que eu vou passar a ter? 80% do 30 e 80% do 15. As dimensões vão ficar correspondentes a 24 centímetros e 12 centímetros. Quanto é que vai ser a área dessa figura? Ora, para calcular a área, se um é 12 e o outro é 24, é só multiplicar os dois, não é não? É só fazer 12 vezes 24. Aí você tem um novo valor da área. Qual era a área antiga? Não era 15 e 30? A área antiga era só fazer 15 vezes 30. A área nova, 12 vezes 24. Se eu calcular a área antiga e calcular a área nova, a área antiga, 15 vezes 30, 450 centímetro vezes centímetro vai dar centímetro quadrado. E a outra, 12 vezes 24, vai dar 288 centímetros ao quadrado. Aí vem o detalhe final, bora. Se era 450 e passou a ser 288, 288 vale quantos por cento do valor que eu tinha antes? Para eu calcular quanto uma parte vale de um todo, eu divido um pelo outro. Sempre que eu quero encontrar quanto uma coisa representa dentro de outra, quanto uma parte representa dentro de um todo, eu faço a divisão de um pelo outro. Então, fazendo a divisão 288 por 450, simplifica, faz a conta direitinho, vai dar 0,64. Ou seja, dá 64%. Até aqui, tranquilo? O aluno chegou até aqui, lembrou que reduzir 20 significa passar a ter 80%, calculou 80% de cada um e depois calculou as áreas, comparou direitinho, e chegou bem aqui, ele perdeu a questão. Por que ele perdeu a questão? Ele descobriu que a nova área é 64% da área antiga. Não descobriu isso? Tem item valendo 64? Brincadeira, né? O Enem botou só de sacanagem para todo mundo errar. Esse é o grande problema que o pessoal tem na hora que chega no final da questão. Não aprendeu aquela dica que eu dei. O que significa
dizer que a nova área é 64% da área anterior. Se ela é 64% do anterior, é porque ela sofreu uma redução 100 menos aqueles 64 que ficou, ela sofreu uma redução de quanto? 36%. Então, de novo, se uma área passou a ser 64% da área anterior, é porque ela reduziu quanto? 36%. A expressão-chave qual é? Passou a ser, passou a ter. De novo, aumentar 30%, passou a ter 130%. Diminuiu 30%, passou a ter 70%. Então, como é que seria se eu fizesse um aumento de 30%, depois uma redução de 30%? No aumento eu passaria a ter 130% do X. E na redução, 70% do X. Então, no final eu passaria a ter 70% de quem? De 130% de quem? Do meu X. Então, não é uma questão nunca de somar e subtrair. É sempre uma questão de multiplicar. Está tranquilo isso aí? E a nossa segunda solução, ela é a seguinte. Se eu aumentei 80% da base e se eu passei a ter 80% da base e 80% da altura, no final, se eu juntar os dois 80% e um dos % eu botar sobre 100, eu vou ter 80 vezes 80, que dá 6.400, dividido por 100 vai dar 64. E aquela base e aquela altura que eu joguei para o final da fórmula, viraram a área inicial. Então eu passei a ter uma área final igual a 64% da área inicial. Uma área final, 64% da área inicial. De novo eu cheguei no 64%. De novo eu vou lembrar o quê? Se eu passei a ter 64%, é porque eu reduzi quanto? 36%. E a última, tio Fábio? Só mais umazinha, dá tempo. Só mais umazinha, dá tempo. Certo município, quando representado em um mapa, ele tem a escala 1 para 250 mil. Opa, realmente, é o que eu falei, bora. Denominador está um pouquinho maior, não está? Já dá para botar um município dentro do mapa. 1 para 80, uma casa. 1 para 250 mil, um município. 1 para 1 milhão e tanto, eu já boto um país, já boto um continente, boto um mapa mundi. Então, quanto maior for o denominador, mais coisa vai caber dentro do mapa. E ele diz que essa escala representa 1 decímetro quadrado. Se ela representa 1 decímetro quadrado, é porque é 1 decímetro por 1 decímetro, não é isso? Eu teria que sair aplicando, a escala anterior, de 1 para 250 mil, 2 vezes. Na base e outra vez na altura. Mas continua. A população desse município tem uma perspectiva de crescimento de 10%, depois de 20% e depois de 30%. Para aí, o que significa crescer 10%? Significa passar a ter 110. O que significa crescer 20%? Passar a ter 120 de quem? De 110. E o crescimento de 30%? Passei a ter 130 de quem? De 120 de quem? De 110% do valor inicial. Eu fiz uma conta direta para chegar na resposta. E ele disse que no final vai chegar em 42.900. Aí ele pergunta qual é a densidade demográfica atual desse país. A densidade demográfica no final desses 3 anos. Bora lá, o que é densidade demográfica? É número de habitantes dividido pela área que eles ocupam. Número de habitantes dividido pela área. E note que está tudo em habitante por quilômetro quadrado, não é isso? Ó? Mesmo que você não soubesse a fórmula, nos itens não tem escrito habitante por quilômetro quadrado em todo canto? Então você tinha que calcular quantos são os habitantes, tinha que calcular quantos são os quilômetros quadrados e tinha que fazer o quê? Dividir um pelo outro. Eu vou fazer rápido aqui, ó. A escala é de 1 para 250 mil. O que significa isso? Que cada um vai ser multiplicado por 250 mil. Na base, 250 mil na altura. Então, na área,
isso que eu fiz aqui para distância, nas áreas vai ser na base e vai ser na altura, vai ser 2 vezes. Por isso que eu fiz nas distâncias, isso aí vai ter que ser feito na área ao quadrado. Então, eu sei ou não sei a área do desenho? Se eu não sei a área do desenho, para eu calcular a área real, eu teria que multiplicar por 250 mil 2 vezes. E aí, fazendo as conversões, eu obtenho isso aí, ó. Quem quiser tirar foto, já tira, que ele vai passar mais rápido. A escala entre as áreas não é a escala normal, é a escala ao quadrado. Se eu pegar aquele 1 decímetro quadrado e comparar com a área real, eu vou ter que pegar 1 para 250 mil e elevar ao quadrado. Fazendo as contas, olha lá no final, o que é que eu obtive? Eu obtive 625 milhões de metros quadrados. Aqui eu já fiz todas as conversões. Espera aí, ó. Só quero fazer a última mudança de unidade com vocês. Bora aqui, ó. 1000 metros. Não é 1 quilômetro? Então, se eu quero chegar num quilômetro ao quadrado, eu tenho que pegar 1000 metros e elevar também ao quê? Ao quadrado. 1000 ao quadrado dá 1 milhão. Então, 625 milhões de metros quadrados tem dentro dele 625 quilômetros quadrados. Repito, 1000 metros, 1 quilômetro ao quadrado. 1 milhão de metros quadrados vale 1 quilômetro ao quadrado. Se 1000 metros está para 1 quilômetro, 1 milhão de metros quadrados, 1 quilômetro quadrado. Então, 625 milhões de metros quadrados vão virar 625 quilômetros quadrados. E a população, como é que funciona? Eu acabei de falar, se aumentou 10, 20 e 30, eu passei a ter 110 de quem? De 120 de quem? De 130 da população inicial. Sempre cai naquela história de você pegar e sair transformando o sobre 100 numa coisa com vírgula. Então, 110 sobre 100 vai ficar 1,1. 120 sobre 100, 1,2. 130 sobre 100 vai virar 1,3. Se vocês multiplicarem, vocês vão obter o resultado final. Só que ele disse que o resultado final é 42.900. Então aquilo que estava multiplicando de um lado vai passar para o outro lado como? Dividindo. Feita a divisão, a nova população é 25 mil habitantes. Só conta. Só montar a equação direitinho, depois passar para o outro lado dividindo, fazendo a conta. Se eu sei a área e eu sei o número de habitantes, eu sei claramente qual é a densidade. Eu vou pegar essa nova população que eu encontrei, de 25 mil habitantes, e vou dividir pela área real que ela ocupa, que é 625 quilômetros quadrados. Fazendo a conta, vai dar 40 habitantes por quilômetro quadrado. Eu acho que a bareta é a letra A. Está tranquilo aí, pessoal? O tempo já acabou, já há algum tempinho. Muito obrigado pela confiança, por estudarem em casa, se preparem. O Enem vai chegar para vocês e vai ser um sucesso, tá ok? Vai ser um sucesso total. Não se esqueçam desses bizuzinhos que eu dei na aula de hoje. Repito, o que eu sempre falo em sala de aula, é melhor você se preparar para garantir as questões fáceis da prova, do que tentar se esforçar para resolver as difíceis e não conseguir chegar lá e perder as fáceis. Quem perde fácil, a difícil vale menos. Quem perde fácil, a difícil vale menos. E essa aula era justamente para vocês terem mais facilidade em chegarem nelas.